Agora nós vamos saber um pouquinho mais sobre meditação. A gente vai sabendo aos poucos, entendendo aos poucos, porque na verdade, se a gente passar todas as informações de uma vez só, a gente não vai entender nada, vai fazer maior confusão, já não chega a confusão que a gente tem, né? Normal, diária, né? E muita informação de uma vez só, realmente a gente faz uma confusão. Então a gente vai aos poucos entendendo, que a frequência mental vai baixando enquanto a gente está meditando, a gente vai percebendo e vai entendendo que a nossa faculdade mental vai abrindo, então a gente vai ter um olhar diferente e a gente vai entendendo que tudo isso vai ser bom para a vida da gente, do dia a dia, emocionalmente falando, mas o que a gente percebe é que fisicamente a gente é beneficiado. A meditação beneficia o físico. Se, no meu entender, no que eu acredito, que todo sintoma físico é um desequilíbrio emocional, então se eu equilibro emocionalmente, o meu físico é beneficiado. Então o que a gente tem que entender? Se eu sento para meditar, eu limpo o meu sistema nervoso central, eu elimino as tensões e todos os meus órgãos, todo o meu físico vai ser beneficiado com isso. Ele não adoece. Por que ele não vai adoecer? Porque eu estou entendendo cada vez mais que eu nasci para ser feliz. E gente feliz não adoece. Você já viu alguém que está na praia de férias ficar doente? Mas aqui na cidade ele fica doente. Tem dor de cabeça, tem gripe, tem dor nas costas. Quando ele está na praia, ele esquece. Por quê? Porque ele está absolutamente em paz com o mundo. E é exatamente isso que nós vamos estar todos os dias, por causa da meditação. Equilíbrio emocional. A meditação me dá isso. E por isso ela me dá também o equilíbrio físico. Então, se todo o sistema nervoso central vai ser limpo, eu não vou ter tensão. Se eu não vou ter tensão, eu não vou ter doença. Porque a tensão gera doença. E a gente sabe disso. Lao Tse dizia que o homem que sabe adoecer, não adoece. Isto é, se você sabe para que serve a doença, o que é a doença, você não vai tê-la. Por quê? Porque se você sabe que dor de garganta é o sapo que ficou entalado, você não vai mais entalar sapo. Ou você falou errado, ou você deixou de falar. Com a meditação, eu vou saber exatamente esse equilíbrio entre o falar errado e o não falar. Então, eu vou aprender a falar certo. A gente sabe que problema de coluna é um problema estrutural, né? Que eu não flexiono. Então, qual é o problema de coluna? É o problema da humildade. E humildade é sabedoria. Então, quando eu me inclino perante o outro, eu não tenho problema de coluna. E quando eu tenho problema de coluna, é a tal da arrogância, da prepotência, da não humildade, que é não sabedoria. E não é nada pessoal. Não te conheço, não sei se você é ou não, mas se tem problema de coluna, o problema é de humildade. Então o que nós temos que aprender? Humildade. Problema de joelho, flexibilidade na vida. Então nós temos que saber flexionar. Humildade perante o outro, saber perguntar, saber escutar a resposta, saber pedir, saber receber. Que uma das coisas que o ser humano não aprendeu é receber. Ele sabe dar, mas ele não sabe receber. E ele tem que aprender a receber. Isso é humildade, isso é sabedoria, porque eu mereço. E a gente escutou isso desde pequenininha, não é? Quando alguém te dá um presente, o que a gente aprendeu a falar? Ai, não precisava disso. Precisava sim, porque eu mereço. Muito obrigada por você ter disposto alguns minutos para mim. Você foi comprar, você foi escolher. Eu mereço isso. Isso é humildade em receber. Agora, eu não mereço? Lógico que eu mereço. Os deuses sabem que eu mereço. Por isso eles me dão. Através de você,
eu recebi esse presente. Então nós temos que saber aprender. E isso é equilíbrio emocional. Não é fácil, eu não disse que é fácil, eu disse que é possível. Por isso a prática diária. Então nós vamos entender que a doença física é um desequilíbrio emocional. No que eu acredito, no que eu estudo, na minha verdade, não é uma verdade absoluta, não vamos perder isso de vista, 100% do que a gente tem no físico é desequilíbrio emocional. Então o que nós precisamos? Nos equilibrar emocionalmente, para não ter o sintoma físico, que é a doença. Então a gente já falou da garganta, que é o sapo entalado. Então eu não preciso entalar o sapo, eu tenho que aprender a falar equilibradamente. A flexibilidade na coluna, humildade, sabedoria. Flexibilidade no joelho, humildade. Flexibilidade na vida. Pedra no rim, cristalização mental. Quando você tem pedra no rim, você tem a mente cristalizada. Então você cristalizou a mente e você cristalizou o físico. Então o que eu preciso? Que é a síndrome de Gabriela, que a gente chama, né? Eu nasci assim, eu sou assim e vou morrer assim. Não precisa. A gente pode mudar de ideia. Que bom que a gente pode mudar de ideia. E mudar de ideia todos os dias. Aprender todos os dias. Com todo mundo. Até com quem você acha que você não gosta ou que você acha ruim. É um professor. Como não fazer? É um professor. Essa pessoa que você não gosta é um professor para você. Os deuses estão te dando um exemplo de como não ser, como não fazer. Então, com a meditação, eu vou ter essa abertura, essa amplitude mental para entender que o meu físico está diretamente relacionada com a minha mente. Então, quando eu tenho um equilíbrio emocional, eu tenho um equilíbrio físico. Então, eu não tenho doença física. É aos poucos, claro que é aos poucos. E eu não estou dizendo com isso, por favor, para os menos avisados, que eu não vou mais ter tratamento médico e não vou mais tomar remédio. Nada disso, nada disso. O que eu estou dizendo é que é prevenção. Quando existe uma doença física e ela está instalada, a alopatia está aí exatamente para isso, para tirar a crise. O que eu estou dizendo é que se eu sentar e meditar todos os dias, eu vou evitar novas doenças. Tanto que os grandes hospitais já descobriram isso e já estão dando meditação para os pacientes. E eles já estão retirando cerca de 40% a 60% dos medicamentos por causa da meditação. Quando o paciente medita, ele toma de 40% a 60% menos remédio. Porque o físico é beneficiado. E infelizmente não fui eu que inventei isso, porque senão eu seria muito famosa. Eu só aprendi também e por isso eu estou passando, porque eu sei que isso pode beneficiar outras pessoas. Até a próxima.